Vamos falar sobre canetas emagrecedoras, essa febre aí, né? Contrabando do medicamento disparou esse ano na fronteira do Brasil com o Paraguai. Foram mais de 76 mil medicamentos confiscados pela Receita Federal. Já fizemos a troca aqui com o Jairo Nascimento, que vai trazer mais detalhes então, mais números aqui pra gente. Que cenário é esse, né, Jairo? Bom dia para você. Bom dia. De um lado, a caneta serve para tratar a saúde, mas a gente tem uma epidemia na questão do contrabando das canetas emagrecedoras e da forma, das mais criativas inclusive, como elas vêm parar aqui no Brasil. Eu estou trazendo para você dados da Receita Federal, especificamente da divisa do Paraná com o Paraguai, do Brasil com o Paraguai. Foz do Iguaçu, Cidade de Leste. As pessoas cruzam a fronteira e trazem os remédios desse jeito, ó. No sapato, sola de sapato, embalagem de shampoo, embalagem de creme para massagem, na fuselagem dos veículos. Veja só a quantidade de canetas. Isso tudo na fronteira. Tudo na fronteira, tá? O valor médio, que a gente fala caneta de forma popular, mas são ampolas, tá? Na maioria das vezes, quando elas chegam aqui no Brasil. R$ 340 o custo médio. É um valor, principalmente porque a gente está falando da substância aqui, tizepatida, tá? Muito abaixo do que você compra no mercado brasileiro. Que é quanto por aqui? R$ 1.400, a dosagem mais baixa, podendo aumentar o valor conforme a dosagem, tá? Então, quando você faz esse comparativo, tem gente que acha que vale a pena. Cruza a fronteira, traz esses medicamentos, nem todos são medicamentos que são produzidos no fundo de quintal, tá? Muitos deles são feitos em laboratórios que têm autorização da Anvisa do Paraguai, não do Brasil. Por isso são considerados contrabando, tá bom? O que aumentou desses números aqui? No ano passado, em janeiro e fevereiro, por exemplo, a Receita Federal sequer tratava isso aqui como um caso isolado. Era medicamento e entrava naquele cálculo geral, vamos assim dizer, das apreensões. A primeira apreensão, em março do ano passado, foi no valor aproximado de R$ 2.000. Em dezembro, nós tivemos um crescimento de mais de 1.136%, já ultrapassando os 2 milhões. Nossa. Essa média se mantém em todos os meses agora do ano de 2026 e no primeiro semestre a gente está falando de 19 milhões de reais em apreensão, fora o que passou. A gente tem aqui os dados, por exemplo, da quantidade, né, de apreensões no comparativo entre os anos, tá certo? Isso aqui, por exemplo, 2025, 24 mil apreensões. Quando a gente olha o primeiro semestre, isso aqui são 10 meses, tá? Aqui o primeiro semestre, 6 meses, 4 meses a menos. 76 mil canetas, ampolas, etc., de remédios emagrecedores, tá? É o tal do GLP-1, como chamam, que são os remédios que ajudam no tratamento de diabetes tipo 2 e também no emagrecimento, tá? Tem a semaglutida, que é muito menos, muito mais a tirzepatida, tá certo? Eu quero trazer para você aqui, além desse destaque, eu conversei também com o auditor fiscal da Receita Federal, o Flávio Bernardino, que explicou para a gente o perfil de quem pratica esse contrabando de remédios emagrecedores que entram aqui no Brasil via fronteira lá em Foz do Iguaçu. Veja aí. Vem ônibus de linha, vem ônibus de turismo, vem caminhões de transportadoras de marketplace, vem carros, vem malas soltas de pessoas, tudo quanto é forma. A gente repara que tanto tem o crime organizado por trás disso, trazendo as grandes quantidades, quando tem aquela infração descentralizada, pessoas físicas avulsas querendo ganhar um pouquinho também. Tem de tudo um pouco aí. Quase nenhum é trazido na forma de caneta, como a gente conhece no Brasil os comerciais, né? São trazidos em forma de pequenas ampolas que vêm escondidas em qualquer parte do corpo, ou na vestuária, ou escondidos no automóvel, ou no ônibus, ou no fundo falso da mala. Jairo, primeiro, né, para a gente deixar muito claro aqui, qual que é hoje a operação da Receita Federal para coibir essa prática de crime e para quem pratica o crime de contrabando, qual que é a pena prevista? Primeiro, eles têm que ser criativos, né? Claro que eles têm as linhas de investigação e auxílio com as forças de segurança tanto do Paraguai quanto do Brasil para descobrir as rotas do contrabando desses medicamentos e aí tem que ficar descobrindo, né? Porque se ao mesmo lado você tem o crime organizado com um volume grande de emagrecedores contrabandeados, você tem algumas pessoas que colocam no meio da roupa, na sola de sapato, fazendo um contrabando mais individualizado, tá certo? Só para trazer uma informação a mais, eles acham que quando no Brasil nós tivermos, por exemplo, a quebra da patente da tirzepatida, como foi da semaglutida, o interesse cai. Tanto que eles citam como exemplo os estimulantes sexuais,
que eram amplamente vendidos, os falsificados, vamos assim dizer, lá no Paraguai. Quando cai a patente e o preço cai aqui no Brasil, cai a procura, hoje ninguém mais quer no Paraguai. Quando a gente fala desses casos, é interessante que, a depender da forma como acontecer, pode ser tratado como tráfico de drogas. Mas isso depende muito, porque, no geral, o crime que abrange essa situação é crime contra a saúde pública. A gente está falando de uma pena, de acordo com o Código Penal, de 10 a 15 anos de cadeia por trazer este medicamento. Vamos relembrar, é tratado não como tráfico, e sim como contrabando, porque remédio é algo legal no Brasil, a tizepatida é legal no Brasil, porém, o que não é legal nessa história é trazer um remédio que não é aprovado pela Anvisa. Ele pode ser aprovado lá no Paraguai. Aqui no Brasil, não é não. Jairo Nascimento tá nessa cobertura aqui com a gente. Inclusive tem reportagem do Jairo no site da CNN sobre esse assunto e vai trazendo aqui nos próximos dias mais desdobramentos. Posso trazer só Por favor. Uma pinceladinha? Claro. A febre está tão grande na busca dessas canetas que o contrabando internacional de cigarros diminuiu e aumentou de canetas emagrecedoras. E aí fica o alerta também, né, para quem está nos acompanhando. A gente está falando aqui de medicamento e isso tem que ficar muito claro na nossa conversa, sempre quando falamos sobre canetas emagrecedoras. Mas está aí o Jairo Nascimento trazendo a questão do contrabando do medicamento aqui para o Brasil.